E aí, meus irmãos, como eu estava falando, então o século XIX foi um século muitíssimo importante na história das missões, quando o mundo protestante, Inglaterra e posteriormente os Estados Unidos e as nações europeias, Escócia, etc., passaram a fazer missões transculturais, ou seja, enviar missionários para as terras que estavam sendo descobertas ou estavam sendo colonizadas por europeus, não é? Bom, essa é a nossa história. A gente percebe que os Estados Unidos teve uma importância muito grande, que os Estados Unidos passou primeiramente pelo momento de sua independência, jamais para o final do século XVIII, e no século XIX passou por um processo muito dolorido, que foi uma guerra civil em 1861 a 1865, mas embora essa guerra civil tenha devastado muitas terras americanas e tenha trazido muitos malefícios para o povo americano, no entanto, houve despertamento religioso nas igrejas e missionários vieram para o Brasil. Por exemplo, a guerra civil na América acontece quando o Simon já está no Brasil, entendeu? Então, é por aí que está acontecendo esse trabalho de Deus enviar missionários mesmo no mundo conturbado. Então, após a chegada da Igreja Presbiteriana no Brasil, chegaram também os batistas, os metodistas, os episcopais, os luteranos, que alguns deles já estavam no Brasil até antes dos presbiterianos, contudo, houve um processo de nacionalização dessas igrejas que vieram primeiramente em forma de imigração, não é? Finalmente é que vem chegar assim os pentecostais do Brasil. Primeiramente, falando em pentecostais, em 1910 a Congregação Cristã do Brasil, e em 1911 vai vir o missionário que vai fundar a Assembleia de Deus do Brasil. Na segunda metade do século XX, né? Ou seja, a partir de 1950 e adiante, chegam uns primeiros pentecostais para o Brasil, dando uma ênfase muito grande, não apenas no batismo do Espírito Santo e falar em línguas, os dons espirituais, mas também nas curas divinas, como foi o Evangelho quadrangular, o Brasil para Cristo, a Igreja Deus é Amor, e também nessa década de 60 surgem as igrejas renovadas, que foi uma facção que sai das igrejas tradicionais do Brasil. As igrejas renovadas saem normalmente das igrejas presbiterianas, saem das igrejas batistas, as igrejas metodistas, igreja também luterana, enfim, as igrejas chamadas renovadas no Brasil. Agora, é na década de 70 que chegam, ou que começam no Brasil, as igrejas chamadas neopentecostais. Então, o nome neo é um novo pentecostalismo, neopentecostalismo. Então, significa o quê? É que esses neopentecostais, retiraram aquelas ênfases que o pentecostal dava no uso de costume, não pode isso, aquilo outro. Então, os neopentecostais têm uma mente mais aberta para não se prender a usos e costumes, e também porque eles acresceram às doutrinas pentecostais a confissão positiva e a teologia da prosperidade. A confissão positiva é aquele negócio que diz assim, eu creio, eu determino, eu tomo posse, etc. Bom, e a teologia da prosperidade é aquela ideia de que Deus quer que você seja sempre, esteja na frente, seja rico, seja próximo aqui neste mundo, crendo nas promessas de Deus e etc, etc, etc. Este último segmento, a saber, o neopentecostal, por despertar esse sentimento de ambição material que normalmente o ser humano tem, acelerou o crescimento do segmento evangélico no Brasil de um modo extraordinário, afetou a evasão de muitas pessoas das igrejas protestantes tradicionais e também da igreja católica já para o movimento neopentecostal, que também foi acolhido ou também acolheu as ideias do neopentecostalismo, do carismatismo, a partir do Concílio de Trento, que funcionou na década de 60, não é? O Concílio de Trento, não, desculpe, o Concílio Vaticano II, que funcionou na década de 60. Então a igreja se abriu, a igreja católica se abriu e entrou, a partir dos Estados Unidos, não é? A ênfase no carismatismo
né, nos dons espirituais, etc. Tal, e assim surgiu a renovação carismática na Igreja Católica, que é a principal responsável por manter o segmento católico numericamente falando, porque é o lado mais vigente, é o lado mais pujante do catolicismo hoje no mundo inteiro, principalmente no Brasil e na América, é a facção que está ligada ao movimento de renovação carismática católica, né? Bom, observa-se, no entanto, depois todo esse trabalho, um número muito grande e crescente de desigrejados. Que são desigrejados? Pessoas que pertenceram às igrejas tradicionais e que hoje não estão mais em igreja nenhuma, muito embora a maioria deles se diga assim: eu sou crente, mas eu não sou de nenhuma igreja. Eu tenho Cristo, eu tenho a Bíblia, eu faço oração, eu creio em Deus, mas não frequento a nenhuma igreja. Esse número crescente dos chamados desigrejados, normalmente ele aconteceu, vem acontecendo, por causa de uma desilusão que as pessoas estão tendo, principalmente nessas igrejas de origem pentecostais e neopentecostais. Principalmente, também nas igrejas tradicionais, é verdade. Normalmente, essa evasão foi fomentada por algumas decepções com liderança, com pessoas da igreja, mas a maior razão é porque essa teologia da prosperidade, que desperta nas pessoas uma ambição muito grande de crescer, de enriquecer, não funciona assim, simplesmente tomo posse, eu determino, eu declaro, e eu então sou rico e blá, blá, blá. Não, não é. Embora muitas obras tenham sido trazidas para o Brasil e traduzidas para o Brasil e tenha dado ênfase nessas coisas de confissão positiva, de determinação e muitas pregações e redes de televisão e programas e etc. Tal, estão aí disseminando essas ideias, está trazendo também um número muito grande de pessoas que estão sendo decepcionadas, que estão sofrendo uma frustração muito grande e abandonando as igrejas evangélicas também em massa. Isso deve-se a esse desigrejado, a essas pessoas que passaram por esse sentimento, por essa situação de desilusão. Agora, acredito que a igreja do futuro tem de ser e haverá de ser aquela que não segue o mundo, nem muito menos as suas tendências e inclinações do humanismo pragmático. Acredito que a igreja que vai prevalecer no mundo é a igreja, e a igreja do futuro, com certeza, é aquela que estiver firmada na rocha inabalável que é Jesus Cristo, bem como na sua palavra, que não é fruto das revelações modernas, de pessoas que tiveram um dom e receberam a revelação, mas é fruto daquela palavra que Deus profetizou através dos profetas, através dos apóstolos, e deixou escrito na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus e única regra de fé para o cristão. Eu não tenho dúvida nenhuma, queridos, que a princípio muitos de nós temos até uma espécie de ciúme, ou sei lá, um sentimento de depressão, um sentimento de que estamos errados, porque os outros estão crescendo mais do que isso, mas o número de desigrejados procede e tem saído exatamente desses grupos, entendeu? Que pregam essas doutrinas. É que a porta de entrada é muito larga, mas a porta de saída também é muito larga. E a desilusão das pessoas chega muito rápido nessas situações. Então, a igreja do futuro é a igreja que está pautada na palavra de Deus. E essa palavra de Deus diz o seguinte: todo cristão tem de ser um missionário. O cristão precisa fazer missões em Jerusalém, que é a sua cidade, em Samaria, que é a sua região, entendeu? Também na Judeia, que é o seu estado, e até os confins da terra. De modo que as missões é feita por gente que usa os joelhos para interceder, é feita por gente que usa as mãos para contribuir, para sustentar o trabalho missionário,
e é feita pelos pés daqueles que estão indo pregar o evangelho a toda criatura. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem centenas de missionários e já está plantando-se e plantando novas igrejas em dezenas de países do mundo inteiro, não é? É isto a nossa contribuição, queridos. Que Deus abençoe, é assim que a gente cumpre missões até os confins da terra. Com a graça do Senhor Jesus Cristo, esteja com todos nós. Amém. Amém, gente. Louvado seja Deus.